Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui na área e vamos estar falando um pouquinho hoje sobre algumas das doenças causadas aí por protozoários. Mas antes de começar, pessoal, queria pedir para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque aí vocês vão estar por dentro sempre de quando eu postar alguma videoaula, ou alguma resolução de exercício, ou algum resumo, enfim, sem contar também que vocês vão estar dando uma força aí no meu trabalho. Vou estar saindo da frente aí para vocês darem uma olhadinha no esquema. E vamos nessa. Leishmanioses, pessoal, como o nome diz, são doenças causadas por protozoários flagelados do gênero Leishmania. Então são causadas aí por espécies do gênero Leishmania. Ou seja, o agente etiológico, os agentes etiológicos são espécies do gênero Leishmania. Quando a gente fala de leishmaniose, nós temos que ter em mente aí as duas formas da doença. Primeiro, a forma tegumentar ou cutânea, também conhecida como úlcera de Bauru, e a forma visceral ou também calazar. A forma tegumentar ou cutânea ela é caracterizada por feridas, por úlceras, a gente chama também de feridas ulcerosas na pele, E essas lesões elas podem variar de uma única lesão a várias lesões, e aí nós chamamos de cutânea difusa, e até mesmo mucocutânea, quando você tem lesões aí em mucosas como da região oral, como da região nasal, e por aí vai. E já a forma visceral ou calazar, que é a forma mais grave da doença, ela ataca principalmente o fígado e o baço, causando um aumento bem acentuado desses órgãos, e ela é bem mais grave, podendo realmente, caso não tratada de forma adequada, ser fatal. Quando a gente pega as questões que já caíram sobre esse assunto, pessoal, algumas delas cobram quais espécies de leishmania causam cada tipo da doença. E aí a gente vai focar, logicamente, aquelas que caem aqui, que justamente são as espécies que causam as leishmanioses aqui no Brasil. A forma tegumentar ou cutânea ela é causada por Leishmania brasiliensis, que é a que eu vejo mais aparecer em prova quando falo de forma cutânea, mas também nós temos aí a Leishmania amazonensis. E a amazonensis, só a título de curiosidade, ela é uma Leishmania bem interessante, porque é a única das Leishmanias que tem relatos aí na literatura científica de que causa todas as formas da doença. A cutânea simples, difusa, mucocutânea e até alguns casos de visceralização. Mas para a gente aqui, a gente tem que se ater que a brasiliensis e a amazonensis são causadoras aí de leishmaniose tegumentar ou cutânea. Já a forma visceral, ela é causada no Brasil pela Leishmania chagas. Existem, logicamente, outros, como por exemplo a Leishmania mexicana, que causa leishmaniose cutânea em outras partes do mundo, a Leishmania donovani, que causa leishmaniose visceral em outras partes do mundo, mas para a gente aqui, essas espécies que eu falei, brasiliensis, Leishmania brasiliensis e Leishmania amazonensis, forma tegumentar ou cutânea, Leishmania chagas, forma visceral, também conhecida como calazar. E aí, pessoal, em relação à transmissão, como é que funciona? Nós temos, nesse caso, insetos vetores hematófagos. O que é um vetor hematófago? Hematófago é aquele que se alimenta de sangue. E nesse sentido, nós temos aí as fêmeas de dois gêneros de insetos, conhecidos como flebotomíneos ou flebótomos, e esses dois gêneros de insetos, flebotomíneos ou flebótomos, transmitem para a gente aí a forma infectante das leishmanias. São eles aí os gêneros Lutzomia, presente aí no Novo Mundo, incluindo o Brasil, e flebótomos, Velho Mundo. Em prova de ensino médio, muitas vezes não tem distinção. Então, falou Lutzomia, está falando de leishmaniose. Falou flebótomos, está falando aí de leishmaniose também. Então, pessoal, lembra? Picada das fêmeas infectadas, picadas das fêmeas infectadas dos insetos vetores dos gêneros Lutzomia e flebótomos. E aqui eu deixei uma observação com uma pergunta, com uma palavrinha só e um pontinho de interrogação. Mosquitos? Na realidade, Lutzomia e flebótomos não são mosquitos, são insetos vetores flebotomíneos ou insetos vetores flebótomos, é a forma mais certa. Porém, se a gente pegar até o nome
vulgar do Lutzomia, por exemplo, mosquito palha, tá aí, mosquito. E para ensino médio, o que aparece nas questões é mosquito. Chamam tanto o Lutzomia como o Phlebotomus de mosquito. E aí a gente não vai discutir, não vai entrar nesse mérito. Estou falando a forma para vocês aí mais certinha, tá? Insetos vetores dos gêneros Lutzomia e Phlebotomus, que são insetos flebotomídeos. Mas caiu lá na prova, que é mosquito, tá certinho, não tem outra para marcar, não vamos discutir e vamos ficar com essa. Vou sair da frente aqui para vocês darem mais uma olhadinha no esquema, certo? E agora, pessoal, a gente vai falar aí do ciclo das leishmanias através dessa imagem que eu vou projetar para vocês aí na tela agora. Então tá aí o ciclo da leishmania, pessoal, que é um ciclo heteroxênico, ou seja, o parasita ele passa por 2 hospedeiros, sendo um hospedeiro vertebrado, podendo ser aí um humano, cães, roedores. Inclusive os cães, quando doentes, precisam ser muitas vezes isolados, até mesmo sacrificados. E os hospedeiros invertebrados, os insetos dos gêneros Lutzomia e Phlebotomus que nós falamos aí anteriormente. Em relação às formas evolutivas do parasita, nós temos a forma promastigota, que é essa forma aqui mais alongada, com um flagelo grande, bem aparente, que são as formas infectivas, tá? Mais especificamente as promastigotas metacíclicas, e temos as formas amastigotas, que são essas formas aqui arredondadas e sem flagelo aparente, que são as formas clinicamente relevantes. Nós dizemos que elas são as formas clinicamente relevantes porque são essas formas aí, basicamente, que nós encontramos dentro, por exemplo, do ser humano. Inclusive, se a gente pensar, tem uma pesquisa de laboratório no intuito de testar uma droga contra a leishmania, é mais interessante até que ela tenha um efeito melhor contra as formas aí amastigotas. Em relação ao ciclo, pessoal, começando aí com essa fêmea, supondo essa fêmea aí infectada, ela pica um hospedeiro vertebrado humano, inocula nele as formas promastigotas, e essas formas promastigotas vão infectar preferencialmente, aí, principalmente macrófagos. Podem também infectar outras células aí, como células dendríticas e tal, mas vamos ficar aqui com os macrófagos. No interior dos macrófagos vai ocorrer a diferenciação de promastigota para a forma amastigota, e essas formas amastigotas vão se multiplicar, até um ponto que irão romper os macrófagos. Uma vez rompido o macrófago, vão ser liberadas diversas aí formas amastigotas que podem infectar outro macrófago, reiniciando essa série de eventos até romper a célula hospedeira novamente. Além disso, uma fêmea do inseto vetor picando esse humano infectado vai ingerir essas amastigotas que, no tubo digestório desse animal, vão se diferenciar a promastigotas, vão se multiplicar e vão migrar para a região das glândulas salivares. Uma vez ali, se essa fêmea pica um hospedeiro vertebrado sadio, vai aí estar inoculando as formas infectivas nele, fechando o ciclo. Falando agora um pouquinho, pessoal, sobre prevenção e tratamento das leishmanioses. Em relação à prevenção, algumas medidas básicas: uso de telas, uso de repelentes, controle do vetor e controle de roedores. Controle de roedores por quê? Lembra, a gente acabou de ver ali no ciclo que roedores podem ser hospedeiros vertebrados de leishmania e podem acabar fazendo esse intercâmbio aqui, né? Roedor, humano, enfim. Como nós vimos ali no ciclo, além também dos cães e tudo mais. Então, controle de roedores seria uma medida. E controle do vetor, né, para parar o ciclo. E aí é bom frisar que a palavra adequada é controle, né? Principalmente se a gente pensar numa prova de Enem ou numa prova mais atual, o termo erradicação, eliminação do vetor, ele está meio aí que fora de cogitação. Se até cair numa prova e não tiver outra coisa para marcar, beleza. Mas o que a gente tem que falar tá aqui, controle. Porque se a gente pensa em eliminação, erradicação do vetor, a gente vai estar causando aí um desequilíbrio ecológico e isso não é nada bom, certo? Outra coisinha aqui para a gente falar em relação a isso, não só para a leishmaniose, mas como para várias outras doenças aí que tem insetos como vetor, um desmatamento acentuado pode acabar aumentando, pode acabar influenciando no número de casos de uma região urbana.
Vamos supor, você desmatou uma região ali adjacente a um centro urbano maior. Muito provavelmente, se você tem os vetores de determinadas doenças ali, esses vetores eles vão procurar aí se alojar, se instalar nas regiões ali mais próximas, ou até mesmo muitos deles nas regiões urbanas. Isso pode acabar influenciando aí no número de casos naquele local. Pessoal, agora só para terminar a leishmaniose, em relação a tratamento, muitas vezes tem gente que me pergunta, essas doenças não tem uma droga que use no tratamento, é só tratar sintoma? Não. Quando a gente fala em tratamento de leishmaniose, desde a década de 40 do século XX, são usadas aí os antimoniais pentavalentes, que até hoje no Brasil são consideradas aí as drogas de primeira escolha para o tratamento, né? Essas drogas aí são baseadas naquele elemento químico, antimônio, tá? Tem ele na composição e ele inclusive ajuda na ação da droga. Então, antimoniais pentavalentes. Algumas outras drogas alternativas, que são drogas de segunda escolha, pelo menos aqui no Brasil, como por exemplo a anfotericina B, que é um antifúngico, mas que já foi descoberto há um bom tempo, que tem ação contra leishmanias, né? E também o uso de drogas em combinação. Isso não é exclusivo, longe de ser exclusivo para a leishmaniose, mas já é utilizado esse viés de combinação há algum tempo. E ele visa você aí baratear o tratamento, reduzir o tempo de tratamento, reduzir efeitos colaterais, enfim. Então é uma vantagem em relação ao tratamento com uma única droga. Vou deixar vocês darem uma olhada aí no esquema. E vamos partir aí para a próxima doença. Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho aí de tricomoníase, que como vocês podem ver, vou até sair da frente aqui rapidinho, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E aí, pessoal, de acordo com o livro de parasitologia do Neves, a tricomoníase ela é a IST não viral mais frequente no mundo. E também cabe a gente lembrar aqui, galera, que o termo IST ele veio de um tempo para cá para substituir o termo DST. Então agora, né, de um tempo para cá, a gente usa IST. A tricomoníase ela tem como agente etiológico o Trichomonas vaginalis. Esse protozoário Trichomonas vaginalis é um protozoário flagelado, dotado aí de 4 flagelos não uniformes, e nós só encontramos esse parasita na forma de trofozoídos. Não temos aí outra forma, não tem, por exemplo, cisto, como nós encontramos em vários outros protozoários. Então aqui, somente trofozoídos. E esses parasitas eles vivem aí no trato geniturinário, tanto no trato geniturinário do homem, como no trato geniturinário da mulher. E, pessoal, por se tratar de uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, como é que se dá o contágio? Como é que é a transmissão? Contato sexual ou contato com secreções íntimas de pessoa contaminada. E aí eu deixei aqui uma observação em relação a toalhas e roupas íntimas, né? Compartilhamento de toalha e roupa íntima vai fazer a pessoa pegar? Pode acontecer. O que acontece? O Trichomonas vaginalis ele não sobrevive fora do trato geniturinário, ele não consegue sobreviver. Por mais que ele não consiga sobreviver, imagine a seguinte situação. Umas meninas lá no vestiário e tudo mais, uma delas esqueceu a toalha, pediu a toalha emprestada para a amiga. E aí essa amiga empresta, essa amiga está contaminada, acabou de se enxugar, está com a secreção lá cheia de protozoário, acaba passando para essa amiga, mesmo que de forma assintomática, mesmo que a pessoa contaminada esteja assintomática, porque ainda tem essa questão, né? Muitas pessoas com tricomoníase são assintomáticas, passam até por todo o curso da doença de forma assintomática e podem mesmo, em fase assintomática, transmitir. Porém, quando manifestam os sintomas, o que é característico dessa doença? Corrimento, um corrimento aí de cor amarelada, amarelo esverdeada ou até mesmo acinzentado com um mau cheiro. Muitas vezes relatam até que é um cheiro bem desagradável, aí, parecido com cheiro de peixe, né? Pode ter também aí coceira, dor a urinar, dor durante as relações sexuais, e esses sintomas aparecem tanto no homem quanto na mulher. Em geral, eles são mais intensos até na mulher, mas não quer dizer que o homem não possa ter, tá, pessoal? E aqui, antes da gente ir adiante, vou deixar uma dica aí
Pra galera que gosta aí de série, né? Tem uma série chamada Vis-a-Vis, não sei se alguém que está vendo essa aula aí já assistiu. É uma série que ela fala aí de vida num presídio feminino, etc, etc. E duas das personagens principais, elas são, em um determinado momento da trama, diagnosticadas com tricomoníase. Elas têm lá uma relação entre elas no presídio e uma acaba aí passando para outra. Então, fica aí uma breve dica aí de uma série para quem quiser assistir, Vis-a-Vis. Em relação à profilaxia, prevenção e tratamento, coloquei aqui para vocês, pessoal, algumas medidas aí bem básicas, né? Se tratando de uma IST, preservativo, né? O uso de camisinha, abstinência sexual, redução no número de parceiros e evitar duchas vaginais, né? Por que evitar essas duchas, essas lavagens vaginais seria uma forma de prevenção? Pois bem, quando essas duchas vaginais são realizadas, ocorrem ali alterações, tanto na microbiota como no pH da região vaginal. E essas alterações na microbiota e no pH podem tornar a pessoa mais suscetível a contrair algumas doenças, a contrair algumas infecções, incluindo aí a tricomoníase. Já em relação ao tratamento, coloquei aqui a droga, que talvez seja aí a mais utilizada, que é o metronidazol. Metronidazol é um medicamento usado para tratar várias verminoses, várias doenças causadas por verme, também algumas doenças causadas por protozoários, incluindo a tricomoníase. E aqui vale a pena a gente chamar a atenção para um detalhe. Em alguns materiais que vocês possam pegar, vocês vão ver o seguinte: tratamento de tricomoníase se dá através do uso de antibiótico adequado. E você pode perguntar: ah, professor, antibiótico nem para tratar a infecção bacteriana? Sim, principalmente para a gente aqui que está vendo uma aula que é voltada para o ensino médio. Porém, alguns materiais trazem dessa forma, que tricomoníase pode ser tratada utilizando antibiótico adequado, inclusive porque metronidazol, se vocês forem dar uma pesquisada, é utilizado também para o tratamento de uma série de infecções bacterianas. Então, quando vocês pegarem uma questão sobre isso daí, se aparecer, cuidado ali, preste atenção no texto de apoio, mais opções, mas, conforme for, se aparecer que alguns antibióticos adequados servem para tratar tricomoníase, vai estar certo, não vai estar errado não, beleza? E aqui, pessoal, por fim, né? Quando uma pessoa está com tricomoníase, além dela, a pessoa doente, a pessoa infectada, ela ser tratada, é altamente recomendado que o parceiro sexual dessa pessoa também faça o tratamento, certo? Vou sair da frente aqui mais uma vez, para quem quiser anotar, para quem quiser copiar, tá? E é isso aí, pessoal. Isso aí foi o que eu queria falar para vocês de tricomoníase e vamos para a próxima doença. Pessoal, a última doença que a gente vai estar falando aí hoje um pouquinho é doença do sono. Doença do sono, também conhecida como trypanossomiase humana africana, doença do sono. Ela tem como causadores, como agentes etiológicos, dois protozoários. São eles: Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense. Isso mesmo, pessoal, trypanosoma. São parentes aí próximos do Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Porém, aqui a gente tem Trypanosoma brucei gambiense e Trypanosoma brucei rhodesiense. Esses protozoários, esses parasitas, eles estão praticamente restritos aí a algumas regiões da África. Então, doença do sono a gente não vai encontrar aqui no Brasil, não. A transmissão se dá principalmente pela picada da mosca de tsetse. No caso, mosca de tsetse, logicamente é um nome vulgar, é um nome popular, para as moscas do gênero Glossina. E aqui tem um detalhe bem interessante. Em geral, quando a gente está falando de transmissão de doença por vetor e tal, é a fêmea que pica, é a fêmea que transmite. Aqui não é bem assim não. Aqui, tanto o macho quanto a fêmea são hematófagos obrigatórios, ou seja, tanto a picada da fêmea quanto a picada do macho vão transmitir aí o protozoário. Então isso aí é um dado interessante e é bom ficar ligado, porque apesar dessa doença não cair muito em Enem, não cair muito em vestibular, mas pode aparecer e já é um detalhezinho aí diferente, né, da grande maioria das doenças que vocês estão acostumados. Pois bem, pessoal, outras formas de transmissão são aí transmissão vertical, né, da mãe para o filho,
transfusão, transplante e até sexual. Contudo, a picada da mosca de 7C é o que basicamente vai interessar para a gente aí, pessoal. Em relação à profilaxia e tratamento, né, como prevenção a gente tem aí evitar áreas endêmicas, se proteger dessas moscas aí, da mosca de 7C, e aí é recomendável o uso de roupas até bem grossas, de preferência aí cobrindo o corpo inteiro com essas roupas bem grossas, e também aí o uso de repelentes. Como tratamento são sugeridas algumas drogas como a pentamidina, também são sugeridas aí a combinação de drogas e por aí vai. E aí, pessoal, em relação à questão da sonolência, né, doença do sono deve ter alguma coisa a ver com sono, com sonolência. Pois é, de fato tem. Só que essa sonolência, ela ocorre já no estágio mais avançado. Num primeiro momento, quando o protozoário começa a se multiplicar dentro do nosso corpo, né, a mosca de 7C vai lá, pica o humano, inocula o protozoário e ele começa a se multiplicar. E aí você tem alguns sintomas mais gerais, por exemplo, febre, dor de cabeça e por aí vai. E aí, esses protozoários começam a se multiplicar e eles são até, pessoal, bem inteligentes. Eu acho bem fascinante o mecanismo que eles têm. Eles começam a se multiplicar, eles não infectam células, se alimentam e se multiplicam nos fluidos corporais e o nosso corpo vai e produz anticorpos contra eles. Especificamente contra aí uma glicoproteína que eles têm na membrana. Porém, esses protozoários, boa parte deles, vão ser aí mortos por esses anticorpos que foram produzidos. Só que alguns deles, nesse meio tempo, mudam a expressão dessa glicoproteína de membrana. Eles têm diversos genes aí que são traduzidos em formas de glicoproteína de membrana, e esses que mudam nesse meio tempo vão sobreviver, não vão ser atacados pelo sistema imune, vão sobreviver, dando origem aí a novos protozoários, vão continuar se multiplicando. O nosso corpo vai produzir anticorpos contra essa nova leva, digamos assim, de protozoários, porém, novamente, alguns nesse meio tempo vão mudar a expressão dessa glicoproteína, vão escapar, vão se multiplicar e assim por diante. E aí que tá, pessoal, nessa de mata, alguns sobram, multiplicam, o sistema imune ataca de novo, alguns sobram de novo, se multiplicam de novo. O tripanossoma, ele pode chegar aí até o nosso sistema nervoso central, pode se alojar aí, por exemplo, no líquido cefalorraquidiano. E quando isso acontece, nós temos as complicações mais graves da doença, que inclui, né, entre os sintomas, a sonolência. Muitas vezes isso aqui é relacionado, na verdade, com um distúrbio no ciclo do sono, né? Não necessariamente a pessoa ela fica direto, por exemplo, dormindo, mas sim à noite, às vezes ela até fica bem ligada, bem acordada, mas ao longo de todo o dia ela tem uma sonolência aí bem grande. Saindo da frente aí para vocês darem uma olhada. Foi? Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo aí de doenças causadas por protozoários e queria pedir mais uma vez aí para vocês não deixarem de se inscrever no nosso canal aqui, não deixarem de ativar o sininho, de compartilhar, de comentar, de deixar o seu like, deixar a sua sugestão e também não deixe de me seguir lá no Instagram, @biouniverso1, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram e um forte abraço. Até a próxima!